Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática e na aula de hoje vamos falar sobre a radiciação, a sexta operação matemática. Vem comigo! Na aula passada, na aula anterior, nós estudamos sobre a potenciação e vimos que ela é a quinta operação matemática. E como eu disse na aula de hoje, vamos estudar a radiciação. E a radiciação nada mais é que a sexta operação matemática. E mais que isso, tá? Eu posso dizer que a potenciação e a radiciação são operações inversas. Assim como a adição e a subtração, a multiplicação e a divisão. Então a quinta e a sexta operações matemáticas aí, radiciação e potenciação, são operações inversas. Bom, nós vamos estudar apenas um tipo de raiz, né? A gente tem vários tipos de raízes, tem raiz que é exata, raiz que não é exata, raiz de número natural, de número que não é natural, enfim. Mas nós vamos estudar especificamente nessa aula a raiz quadrada exata de um número natural. Então a gente está estudando, né? A gente está trabalhando com números naturais desde o início do ano. Então, a gente vai continuar trabalhando com números naturais. A radiciação tem vários tipos de raiz. Nós vamos estudar apenas a raiz quadrada. E a raiz quadrada ela pode ser exata ou não. Nós vamos estudar apenas as raízes quadradas que são exatas. Tá? Então, vamos deixar bem claro o que a gente vai estudar nessa aula. Raiz quadrada exata de um número natural. Agora, vamos retomar o que nós vimos aí na aula anterior. Nós vimos, por exemplo, a potenciação. Aqui a gente tem um exemplo de uma potenciação, da representação de uma potência. Aliás, duas potências, né? Aqui a gente tem uma potência de base 5 com expoente 2, uma potência de base 8 com expoente 2. Nós aprendemos na aula anterior que quando a gente tem uma potência com expoente 2, a gente pode ler esse expoente 2 como quadrado, tá? Porque está associado aí com a quantidade de quadradinhos de um quadrado. Então, por exemplo, aqui eu leio como 5 elevado à segunda potência ou 5 ao quadrado. Aqui eu leio 8 elevado à segunda potência ou 8 ao quadrado. Reparem que eu coloquei uma pergunta aqui no final, ó, porque eu quero saber qual é o valor de 5 ao quadrado. Quanto dá 5 ao quadrado? Ah, essa é fácil, professor. 5 ao quadrado é só fazer 5 vezes 5. E aí 5 vezes 5 dá 25. Então 5 ao quadrado é igual a 25. Ah, bem lembrado. Bom, e 8 ao quadrado? 8 ao quadrado é só fazer 8 vezes 8. Você pega o número 8, multiplica por ele mesmo, dá 64. Beleza. Então aqui eu sei que 5 ao quadrado é 25, 8 ao quadrado é 64. Agora, e se eu mudar a pergunta um pouquinho? Se eu fizer assim, ó, qual é o número que ao quadrado dá 9? Qual é o número que ao quadrado dá 9. Eu não sei a base da potência, que elevado a 2 dá 9. Se eu quiser descobrir a base dessa potência, se eu quiser saber que número é esse, eu posso me fazer a seguinte pergunta. Qual é a raiz quadrada de 9? Então, olha só. Encontrar um número que ao quadrado dá 9 é o mesmo que a gente encontrar a raiz quadrada de 9. Então, é dessa maneira que a gente vai definir a radiciação. Por isso que a gente fala que a raiz é o inverso da potência, tá? Então, ó, eu quero saber qual é o número que ao quadrado dá 9, tem uma potência que está incompleta. E para eu descobrir qual é o número que ao quadrado dá 9, eu tenho que pensar assim, qual é a raiz quadrada de 9? E nós vamos representar dessa maneira aqui, ó. Raiz quadrada de 9. Bom, a raiz quadrada de 9 é o número que ao quadrado dá 9. Bom, esse número é o 3, né? 3 ao quadrado dá 9, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Dessa maneira, a gente pode dizer que a raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado dá 9. Um pouquinho confuso por enquanto? Estamos só na introdução, tá? Daqui a pouco o professor vai introduzir os termos aí de uma raiz quadrada e vamos fazer, lógico, vários exercícios. Ó, para a gente dar mais um exemplo. Qual é o número que ao quadrado dá 100? Se a gente quer encontrar a base dessa potência, que ao quadrado é igual a 100, isso é o mesmo que perguntar assim, ó, qual é a raiz quadrada de 100? Tá? A raiz quadrada de 100
é o número que elevado ao quadrado dá 100. Ou seja, é 10, né? 10 ao quadrado não dá 100? Dá, professor, porque 10 vezes 10, né? 10 vezes 10 é igual a 100. Então, a raiz quadrada de 100 vai ser 10. E a gente pode representar dessa maneira aqui. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Tá bom? Então, essa é a ideia, né, de radiciação. A radiciação sendo a operação inversa da potenciação. Se eu tenho uma potência que está incompleta, que eu não conheço a base daquela potência, mas eu sei que o resultado dela é 100, para a gente descobrir qual era essa base, a gente calcula a raiz quadrada de 100, que é 10. Beleza? Pessoal, agora vamos falar um pouquinho mais sobre raiz. Vamos ver os termos que estão envolvidos ali numa raiz e vamos fazer vários exercícios. Vem comigo. Bom, quando a gente escreve uma raiz quadrada, né, vários termos estão ali envolvidos e é bom a gente conhecer esses termos. Por exemplo, o símbolo da raiz quadrada, que parece uma letra V aqui, alguma coisa parecida com isso, né, ele se chama radical. Então, esse símbolo que nós usamos para a raiz quadrada se chama radical. O número que fica dentro da raiz quadrada nós chamamos de radicando. E o resultado dessa raiz quadrada se chama raiz, tá certo? Bom, ainda temos aqui, ó, esse numerinho 2 que apareceu escrito aqui, que ele é o índice da raiz. Como a gente está falando de uma raiz quadrada, o índice sempre vai ser 2, tá bom? E olha só um detalhe muito importante. Esse índice 2, somente o índice 2, ele pode ser omitido, tá bom? Então eu posso colocar o algarismo 2 aqui ou não, tanto faz, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a leitura, né, dessa simbologia matemática. Como é que a gente faz a leitura dela? Aqui eu tenho raiz quadrada de 49, tá? Então, independente de estar o 2 escrito aqui no índice, ou não estar escrito, né? A gente lê da mesma forma. Então, aqui a gente tem a raiz quadrada de 49. E aqui, né, com 2 escrito, a leitura é a mesma, tá? É a raiz quadrada de 121. Tá? Então, é dessa maneira que a gente vai ler, né, essa simbologia matemática. Raiz quadrada de 49, raiz quadrada de 121. Então, independente da gente ter o índice escrito aqui, ó, o índice 2 escrito ou não, tá? Sempre vai ser uma raiz quadrada. Deixa eu voltar o índice 2 aqui, tá? Professor, e se esse índice for 3? Bom, aí não vai ser mais uma raiz quadrada, tá? Se a gente tivesse, por exemplo, aqui, uma raiz com índice 3... aí seria uma raiz cúbica. Mas aí é só termos de curiosidade, tá? Nós não vamos estudar. Se eu tivesse, vamos colocar um valor aqui, né? 27, por exemplo. Se eu tivesse uma raiz de índice 4, né? Raiz de índice 4 do número 16. Aí é uma raiz quarta, tá? Também não é assunto que nós vamos estudar nessa aula. Fica aí para os próximos anos da sua vida escolar, tá? Mas existem, então, outros tipos de raízes além da raiz quadrada. A raiz quadrada é aquela que tem índice 2, beleza? E tem as outras raízes que nós não vamos estar estudando. Só termos de curiosidade. Vamos completar aqui, ó. Qual é a raiz quadrada de 49? Bom, a raiz quadrada de 49 eu tenho que pensar assim, qual é o número que é ao quadrado da 49? Bom, esse número é o 7, né? 7 vezes 7 não dá 49? Então, a raiz quadrada de 49 é 7. E qual é a raiz quadrada de 121? Bom, a raiz quadrada de 121 é igual a 11. Ô, professor, por que 11? Bom, é fácil, porque 11 vezes 11 dá 121, tá bom? Então, a raiz quadrada de 121 é 11, porque 11 vezes 11 dá 121. Gente, nós vamos ainda fazer exercícios, vamos treinar um pouquinho aí o cálculo de raízes, sempre de raiz quadrada, de números pequenos ou números altos, né? Vamos aprender a calcular a raiz quadrada de números altos, hein? E vamos ainda nessa aula falar sobre quadrados perfeitos. Você sabe o que é um quadrado perfeito? Então, assista até o final que você vai aprender. Então, chegou a hora da gente fazer alguns cálculos aí. Vamos lá, gente, ó. Tenho 6 raízes aqui, todas são raízes quadradas, né? Repare que se não tem o índice escrito é porque é uma raiz quadrada. Se eu quisesse vir aqui colocar o índice 2, ia continuar sendo raiz quadrada, né? Colocar só em alguns aí. Então, a gente tem que encontrar a raiz quadrada de 36. Bom, encontrar a raiz quadrada de 36 é pensar assim. Qual é o número
que ao quadrado dá 36. Ou, melhor dizendo, que número que vezes ele mesmo é igual a 36. Bom, esse número só pode ser o 6, não é, gente? Não é verdade? Qual que é a raiz quadrada de 36? É 6. Ah, mas por que 6, professor? Bom, porque 6 ao quadrado dá 36. Ou seja, 6 vezes 6 é 36. Concorda? 6 vezes 6 é 36. Então, é sempre importante a gente justificar, né, o porquê que a raiz quadrada de 36 é 6. Tá? Ainda que seja mentalmente, tá bom, gente? Bom, vamos lá. Raiz quadrada do número 4. Qual é a raiz quadrada de 4? Bom, a raiz quadrada de 4 é 2. Mas por que, professor? Por que 2? Bom, porque 2 vezes 2 não dá 4? 2 vezes 2 dá 4, ou seja, 2 ao quadrado é igual a 4, portanto, a raiz quadrada de 4 vale 2. Tá? É só você pensar, um número que multiplicado por ele mesmo dá o radicando que está dentro da raiz, né? Por exemplo, raiz quadrada de 1. Bom, que número que vezes ele mesmo vai dar 1? Só pode ser 1, né? 1 vezes 1 é igual a 1. Tá? Então, a raiz quadrada de 1 é 1, pois 1 ao quadrado, ou seja, 1 vezes 1 dá 1. Certinho? Olha só, raiz quadrada de 196. O que é muito comum os alunos errarem. Bom, vou pegar o 196 e vou dividir por 2, professor. Tem muito aluno que faz isso, tá? Ó, isso aqui dá 9, sobra 1. Opa, dá 98. Ó, a raiz quadrada de 196 é 98. Tá certo isso? Não, não está certo, tá, gente? A raiz quadrada não é a metade do número, tá? Esquece essa ideia, né? Muita gente pensa que a raiz quadrada é a metade do número. Não é, tá? A raiz quadrada é você pensar assim, que número que vezes ele mesmo dá 196 nesse caso. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Bom, vamos ter que fazer algumas tentativas, né? Porque acho que é meio difícil fazer mentalmente, não é tão simples quanto os outros. Mas a gente vai fazer uma tentativa boa, né? Vamos pensar assim, é mais que 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Então eu já sei que é mais que 10. 10 vezes 10 é igual a 100. Aí eu posso tentar o 11, fazer 11 vezes o 11. Tá? Eu venho aqui, faço a continha, só que 11 vezes 11 dá 121. Então teria que ser mais que 11. Beleza? Como eu sei, né, que é o 14, eu vou só mostrar aqui para vocês, ó, que a raiz quadrada de 196 é 14. Por quê? Porque 14 vezes 14 dá 196. Olha só, 4 vezes 4 é 16, põe o 6, sobe 1. 4 vezes 1, 4, mais 1 que subiu 5. Na hora de multiplicar a dezena, põe o 0 aqui na unidade primeiro, né? 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1 dá 1. Aí, somando tudo isso, dá 196. Então, olha só. Ah, mas o professor sabia que era 14. Eu sabia. Você também vai acabar sabendo daqui a algumas aulas, né? Porque você vai memorizar de tanto calcular. Mas enquanto você não sabe, você faz por tentativa, tá certo? Você testa, né? Tinha que ser mais que 10? Tinha, porque 10 vezes 10 dá 100. Aí você começa a fazer conta. Não pode ter preguiça de fazer conta, tá bom? Você faz lá 11 vezes 11. Bom, 11 vezes 11 dá 121. 12 vezes 12. Bom, 12 vezes 12 vai dar outro número que não é o 196, né? Aí você faz 13 vezes 13. A hora que você chegar no 14 vezes o 14, você vai encontrar a resposta. Então aqui, ó, raiz quadrada de 196 é 14. Por quê? Porque 14 vezes 14 dá 196. Vou colocar aqui, ó. Então, pois 14 vezes 14 é igual a 196. Ok? Bom, e a raiz quadrada de 81? Ah, professor, raiz quadrada de 81 tem que ser menos que 10, né? 10 vezes 10 dá 100. Será que é 9? Quanto dá 9 vezes 9? Quem sabe aí? Tabuada do 9. 9 vezes 9, 81, né? Então, 9 vezes 9 dá 81. Portanto, a raiz quadrada de 81 é 9. Pois 9 vezes 9 dá 81. Certinho? Agora, olha essa aqui. Raiz quadrada de 625. Bom, já é um número alto.
um número que a gente não tem na tabuada, né? Então, não dá para ficar pensando na tabuada. Mas a gente já sabe, por exemplo, que é mais que 14, porque 14 vezes 14 dá 196. Então, para a gente encontrar a raiz quadrada de 625, a gente vai ter que fazer algumas contas, alguns cálculos. Tá? Vamos, por exemplo, pensar no 20. Quanto é 20 vezes 20? Bom, 20 vezes 20, 400. Tem que ser mais que 20, então, né? Porque o resultado vai dar mais que 400. Mais que 20. Bom, e 30 vezes 30, professor? Bom, 30 vezes 30 é uma boa tentativa. Mas 30 vezes 30 dá 900. Já passou dos 625, percebe? Então, a nossa raiz quadrada vai ser um número que está entre o 20 e o 30. Aí a gente vai testar o 21, vamos testar o 22, o 23, o 24, o 25. Tá? Então, a gente faz alguns testes. Olha só. A raiz quadrada de 625, vamos testar o 25 para ver se dá certo? Ou melhor dizendo, vamos testar o 24 primeiro? Vamos lá. 4 vezes 4 é 16, sobe 1. 4 vezes 2 dá 8, mais 1 que subiu 9. Coloco o 0 aqui. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Olha só, deu 576. Até que deu um resultado próximo de 625. Então, talvez, né, a raiz quadrada de 625 seja o próximo número. Vamos testar o 25. Só deixa eu dar uma dica aqui antes da gente testar o 25. Ó. De cara, dava para saber aí que não ia ser o 24, né? Porque o final desse número ia ser 6. E o nosso radicando tem final 5. Então, a gente não precisa terminar a conta, né? Se a gente já fez aqui a primeira multiplicação, viu que vai dar 6 no final do número, e o nosso radicando tem final 5, bom, para por aí, né? Vamos testar o próximo número. E aí, né, um pouquinho de conhecimento aí das multiplicações vai ajudar bastante. Então, ó, a raiz quadrada de 625 vai ser 25, veja só. 25 vezes o 25, 5 vezes 5, 25, põe o 5 aqui, sobe 2. 5 vezes 2 é 10, mais 2 que subiu 12. Coloca o 0 na hora de multiplicar a dezena. 2 vezes 5 é 10, põe o 0, sobe 1 agora. 2 vezes 2, 4, mais 1 que subiu 5. Somando, a gente vai chegar aí no 625. Então, a raiz quadrada de 625 é 25. Por quê? Porque 25 ao quadrado, ou 25 vezes 25, dá 625. Tá certo, gente? Deu para entender aqui o cálculo das raízes? Não é tão difícil, né? É só a gente procurar um número que multiplicado por ele mesmo vai ser igual ao radicando que está na raiz aqui dentro. Beleza? Vamos lá, treinar mais um pouquinho. Só, eu coloquei aqui mais alguns radicais. Só que, olha só, dentro desses radicais, a gente não tem só um número natural. A gente tem uma operação entre números naturais. E pode ser qualquer operação, tá? Podia ser uma adição, uma multiplicação, uma subtração, podia ser uma potência ou até mesmo uma divisão, tá? Bom, nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? Primeiro a gente vai resolver as operações que estão dentro dos radicais para depois calcular a raiz quadrada. Então, olha só. Quanto que é 100 mais 44? Bom, 100 mais 44 dá 144, professor. Então, vai ficar a raiz quadrada de 144. E aí, a gente tem que calcular agora a raiz quadrada de 144. Ou seja, que número que vezes ele mesmo dá 144. A gente já sabe que é mais que 10, né? Porque 10 vezes 10 dá 100. Já sabemos que é menos que 14, porque a gente fez aí algum tempinho atrás, aí 14 vezes 14 deu 196. Então, ou é 11, ou é 12, ou é 13, tá? Agora, por ser um número par, é óbvio que é 12, né? Não ia ser o 11 nem o 13, tá? Então, aqui a raiz quadrada de 144 é 12. Por que 12? Porque 12 vezes 12 é igual a 144. Ou quase que não coube ali na louça, tá? Então, a raiz quadrada de 144 é 12. Se a gente efetuar a continha aqui, 12 vezes 12 vai dar 144, tá? Bom, aqui a gente tem dentro do radical uma conta de vezes. Vamos começar calculando ela. 8 vezes o 25. 8 vezes 25 dá... Não era essa a conta que eu queria não, tá, gente? Vou fazer diferente aqui, ó. Eu vou colocar
8 vezes o 50. Aí sim, era esse valor que eu queria. 8 vezes o 50 dá 400, tá certo? Então, ficou raiz quadrada de 400. E aí, encontrar a raiz quadrada de 400 é a gente pensar que número que multiplicado por ele mesmo dá 400. A gente sabe que 2 vezes 2 dá 4, certo? E 20 vezes 20? Bom, 20 vezes 20 dá 400. Então, a raiz quadrada de 400 é 20. Por que 20? Porque 20 vezes 20 é igual a 400. Tá bom? Aqui a gente tem uma subtração, né? 300 menos 75. 300 menos 75 dá 225. E aí, encontrar a raiz quadrada de 225 é a gente pensar assim, ó. Que número que multiplicado por ele mesmo dá 225? Esse número é o 15, certo? Se a gente fizer a continha aí, ó, 15 vezes 15, o resultado é 225, tá bom? Então é isso, tá, gente? Procurar uma raiz quadrada é procurar um número que multiplicado por ele mesmo dá o valor do radicando que está aqui dentro, beleza? Deixa eu só comentar, né? Já que eu tinha escrito aqui, ó, 8 vezes 25, se eu tivesse deixado ali 8 vezes 25, ia ficar a raiz quadrada de 200. E a raiz quadrada de 200 não é exata, tá bom? Não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo dá 200. E a gente não está estudando raiz quadrada que não é exata, tá bom? Então é só para comentar ali o erro que eu tinha cometido. Já aproveitei para aprofundar um pouquinho mais. Agora, vamos falar sobre quadrado perfeito? O que é um quadrado perfeito, professor? Quadrado perfeito, nós chamamos, né, de quadrado perfeito todo número natural que tem uma raiz quadrada exata. Então, todo número natural que tem uma raiz quadrada exata é um quadrado perfeito. Por exemplo, o 144 é um quadrado perfeito, tá? Ele tem uma raiz quadrada exata. O 400 também é um quadrado perfeito. Por quê? Porque tem uma raiz quadrada que é exata. Assim como o 225 também é chamado de quadrado perfeito, porque tem uma raiz quadrada que é exata, tá certo? Então, o quadrado perfeito é todo número natural que tem uma raiz quadrada exata. Vamos fazer um exercício de quadrado perfeito para a gente finalizar a aula. Se você está até aqui, né, se está gostando da aula, não deixe de se inscrever no canal do professor aí embaixo, deixar um comentário bem legal e o seu joinha, tá bom? Ajuda o professor a divulgar essas aulas, né, esse projeto de aulas aí para o 6º ano. Pessoal, dos números abaixo, qual não representa um quadrado perfeito? A gente acabou de ver, né, que para ser um quadrado perfeito, é necessário que exista uma raiz quadrada exata daquele número. Então, se a gente quer saber se o 169 é um quadrado perfeito, o que a gente vai fazer? Vai procurar a raiz quadrada de 169. Bom, a raiz quadrada de 169, sabe quanto é? É 13, tá? Ela é uma raiz quadrada exata. Olha só, se a gente fizer aqui 13 vezes 13, dá 9, 3, coloca o 0, né? 1 vezes 3, 3, 1 vezes 1 dá 1, dá 169. Então, olha só, 13 vezes 13 é igual a 169, então a raiz quadrada de 169 é 13. Beleza, então já sabemos que não é a letra A. Vamos testar agora a letra B. Raiz quadrada de 441. Será que ela existe, né? Será que ela é exata? Existir, ela existe, né? A gente tem que ver se ela é exata ou não exata. Bom, a raiz quadrada de 441 é igual a 21. Ô, louco, o senhor não sabia disso, não? Olha só, vamos testar aqui, ó. 21 vezes o 21. 21 vezes 21 é igual, ó, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 é 2, coloca o 0 aqui na unidade. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Somando, 441. Então, a gente tem aqui o 441 como sendo um quadrado perfeito, porque existe a raiz quadrada dele. Agora, vamos pensar aí no 150. Será que existe a raiz quadrada de 150? Vamos lá, vamos testar, né? Aliás, existir, ela existe, né? A gente tem que perguntar se ela é exata. Será que essa raiz quadrada é exata? Bom, nós já vimos que 12 vezes 12 dá 144. Deixa eu colocar aqui.
12 vezes 12 igual a 144. E acabamos de ver que 13 vezes 13 dá 169. Então, me responda você. Existe algum número natural que multiplicado por ele mesmo vai dar 150? Repare bem que o 150 está nesse meio aqui, né? Ó. E entre o 12 e o 13 não tem mais nenhum número natural. Ou seja, não existe um número natural que multiplicado por ele mesmo vai dar 150. Se a gente testa o 12, não chega no 150, né? Falta um pouquinho para dar 150. Se a gente pula do 12 para o 13, passa do 150 já. Então, a gente conclui que o 150 ele não é um quadrado perfeito, tá certo? 150 não é quadrado perfeito. Não existe uma raiz quadrada exata, tá? De 150. Então, vamos concluir aqui, ó. 150 não é quadrado perfeito. Não existe raiz quadrada exata. Bom, e para finalizar aí, né? Vamos testar ali o 529. Será que existe raiz quadrada de 529? Vamos testar aqui, ó. Bom, 529, ele tem uma raiz, tá? A raiz quadrada de 529 é igual a 23. É mesmo, professor? É, vamos sim, ó. Vamos tirar a dúvida aqui, ó. 23 vezes 23. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 2 dá 6, coloca o zero na unidade. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4. Somando tudo isso daqui, dá aí 529. Então, o 529 ele é um quadrado perfeito. O 441 também é um quadrado perfeito. O 169 também é um quadrado perfeito. E o único que não era quadrado perfeito era o 150. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre radiciação, mais especificamente sobre a raiz quadrada exata de um número natural. Espero que tenham gostado da aula. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.